Fisiologia cardiovascular, aula 4, pressão arterial sistêmica e hipertensão. Então, os objetivos da nossa aula. Inicialmente, ter uma visão geral da pressão nos vasos sanguíneos, conceituar pressão arterial e descrever matematicamente os componentes da pressão arterial. Entender variações de pressão com a idade, algumas condições que levam a alterações de parâmetros como a pressão de pulso, pressão média e conceituarmos pressão sistólica, pressão diastólica e entendermos as suas causas, né, as suas origens nos vasos sanguíneos. Vamos, além disso, né, introduzir os mecanismos de controle da pressão arterial e uma visão inicial sobre a síndrome chamada hipertensão arterial. Então nós vamos fazer uma introdução sobre a hipertensão arterial, algumas características epidemiológicas e falar um pouco da importância da hipertensão arterial. Bom, o que é a pressão arterial? A pressão arterial nada mais é do que a tensão feita pelo sangue na parede dos vasos sanguíneos. E como nós podemos perceber lá naquela aula de ciclo cardíaco, que o coração ele trabalha como se fosse uma bomba de passo, ele bombeia o sangue passo a passo, né? Durante a sístole ele ejeta sangue, durante a diástole ele se enche de sangue. Então nós temos que, quando ele bombeia sangue na artéria, ele gera pulsos de fluxo sanguíneo na artéria. Então esses pulsos, né, a gente diz então, né, que a pressão arterial, né, a pressão no interior das artérias é pulsátil. Bom, quando nós falamos de pressão arterial, né, nós podemos dizer que todos os vasos eles têm pressão. Mas essa pressão arterial, que nós chamamos atenção para ela, e principalmente na prática clínica, ela se refere à pressão na artéria aorta, né? Então nós estamos falando ali da pressão na artéria aorta durante os fenômenos de sístole e diástole. Nós trabalhamos então, né, com valores que nós chamamos de pressão arterial sistólica. Nós podemos ver aqui nesses dois gráficos o que seria um traçado, né, da pressão arterial em indivíduos normais. A gente pode observar qualquer um dos dois, sempre praticamente igual, mas por enquanto nós não queremos falar de outros distúrbios. A figura traz variações aqui, mas vamos primeiro pensar aqui na pressão arterial normal. Então, né, essa figura que é do lado do livro do Guyton, ela traz a pressão arterial variando de valores aproximados, próximos ali de 80 milímetros de mercúrio, até valores de 120 milímetros de mercúrio. Nós podemos dizer que a pressão arterial de indivíduos normais, né, a pressão arterial de indivíduos padrão fisiológico, ela varia em pulsos de um mínimo de 80 e um máximo de 120 milímetros de mercúrio em condições de repouso. Tá? Essa variação, né, que dá ali em torno de 40 milímetros de mercúrio, a gente pode ver ali de 80 até 120, né, seria a variação normal, e a gente chama isso de pulso, né, ou seja, né, o pulso é a variação de pressão desde os seus valores mínimos até os seus valores máximos. Esses valores mínimos e máximos, que nós chamamos de pressão arterial diastólica e pressão arterial sistólica, eles servem para nos dar referências sobre as condições de saúde geral do indivíduo, mas especialmente para nos dizer se o indivíduo ele tem a pressão arterial normal ou se ele tem uma síndrome chamada hipertensão arterial, que nós vamos falar um pouco dela ao longo da aula aí de hoje. Nós podemos ver aí que a pressão de pulso normal, ela depende da pressão diastólica e da pressão sistólica. Fatores que levam à diminuição ou aumento na pressão de pulso também são ilustrados aqui nesse gráfico. Olha, nós podemos perceber que com a arteriosclerose, por exemplo, que é caracterizada principalmente pelo enrijecimento da artéria aorta, nós temos um aumento expressivo na pressão sistólica. Por outro lado, né,
quando nós temos estenose aórtica, nós temos uma diminuição expressiva na pressão sistólica. Esses parâmetros nos ajudam, né, a avaliar esse tipo de doença, esses tipos de síndromes que estão acontecendo aí no indivíduo. Então, a aferição da pressão arterial, além de nos dizer se o indivíduo é normotenso ou se ele é hipertenso, ele pode nos dar sinais de algumas outras doenças envolvidas no coração e no sistema cardiovascular em geral. Então, os pulsos de pressão, quando a pressão sistólica aumenta ou diminui muito, né, isso leva a um aumento ou diminuição na pressão de pulso. Agora, a pressão de pulso também pode se alterar quando a pressão diastólica cai. Né, o caso de indivíduos com um ducto arterioso patente ou então que sofrem regurgitação aórtica, né, no caso aqui de sopro aórtico com refluxo de sangue, no caso aí indicando um mau funcionamento da artéria aorta, ou indicando que o indivíduo tem um ducto arterioso que não se fechou direito ao longo da evolução do sistema cardiovascular aí. Então, nós temos, né, que a utilidade, né, da pressão arterial é diversa, né? Então, por isso que nós trabalhamos com a pressão na artéria aorta, apesar de outros vasos, como nós podemos ver aí, né, deixa eu adiantar aqui, nessa figura, né, outros vasos ali, olha, eles também têm pressão, né, ali, pressão na artéria aorta, né? Aí a pressão em grandes vasos, como a artéria do braço, né? Por isso nós aferimos a pressão, né, utilizando o método auscultatório com aquele esfigmomanômetro pressionando as artérias do braço. Né? Então nós temos que a pressão na artéria do braço é semelhante à pressão na artéria aorta, né? Então nós temos aquele valor ali para nos ajudar clinicamente, né, a visualizar a pressão na artéria aorta. Nós podemos ter então que a pressão em grandes vasos é semelhante. E a pressão vai só caindo à medida que esses vasos vão se tornando vasos menores, né, olha, arteríolas, capilares, e ainda cai mais ainda, né, quando os vasos vão confluindo, se tornando vasos maiores de novo, né, e voltando para o coração. Então nós temos que existe uma queda de pressão que será posteriormente abordada nas aulas de hemodinâmica. Isso é extremamente importante para a gente poder visualizar por que o fluxo sanguíneo vai sempre nessa direção aqui da seta, né? Por que o fluxo sanguíneo vai lá de artérias até átrio, né? De artérias para veias, até retornar com o sangue para o coração. Essa parte aqui de circulação pulmonar nós vamos deixar para depois, tá? A gente está observando basicamente até esse ponto aqui da figura, falando um pouquinho da circulação sistêmica, só para ilustrar que os outros vasos também têm pressão. Depois nós vamos estudar com detalhes, né, essa pressão nos vasos aí, o motivo dessas quedas de pressão e como que isso contribui para o fluxo sanguíneo. Mas, né, falando então de conceito de pressão arterial, né, o que nós temos de volta naquela figura inicial, né, nós temos que pressão arterial, né, pressão na verdade é força sobre área, né, e aqui no nosso caso nós podemos ter aqui a pressão de líquido na parede do vaso. É como se fosse a pressão hidrostática, né? Se a gente for querer conceituar fisicamente mesmo, a gente vai ter lá aquele Roger H lá da física. Eu não gosto muito de trabalhar com ele aqui, devido, eu acho que ele dificulta a nossa visualização clínica e fisiológica do que deve ser pressão arterial. Né? Porque ali a gente não consegue definir muito bem o que seria altura em termos de sistema circulatório total, né? O que seria energia potencial total. Então nós preferimos trabalhar com valores de pressão em termos de milímetros de mercúrio e conceituar de uma maneira mais clínica, como nós vamos tentar falar daqui para frente aí. Né? Então pressão arterial é a força que o sangue faz na parede da artéria, e aqui nós estamos referindo principalmente à artéria aorta, que tem uma pressão arterial variando de 80 até 120 milímetros de mercúrio. Então esses são os chamados pulsos de pressão. Os pulsos normais estão em torno de 40 milímetros de mercúrio, e as variações de pulso também nos ajudam a avaliar possíveis condições não normais dos indivíduos aí. Bom, um outro valor que nós podemos ver lá naquela outra figura de novo, né, é o valor da pressão média, que está sendo traçado através dessa linha aqui, né? E nós podemos perceber que a pressão média, na verdade, ela
Se a gente pensasse assim, né, 80 mais 120 é igual a 200, dividido por 2 é igual a 100, o negócio não vai dar muito certo não, porque como a gente pode observar aqui no gráfico, né, o nosso valor aqui da pressão sistólica é 120 e o valor da pressão diastólica é 80. Só que o coração, olha, ele permanece muito mais tempo em diástole. A diástole dura mais do que a sístole. Né? Nós podemos ter que a pressão, na verdade, ela considera todos os pontos de subida e descida aqui. Olha, a gente teria que fazer um cálculo diferencial integral aqui da área sobre essa curva, o que muitos aparelhos que já são automatizados fazem automaticamente quando nós trabalhamos em clínicas ou quando nós trabalhamos com pesquisa, né? Então nós utilizamos a pressão média. Mas nós também podemos estimar a pressão média, eu não escrevi isso no slide, né? A gente considera pressão sistólica mais pressão diastólica vezes 2 dividido por 3. Né? A gente dá um peso 2, né, para a pressão diastólica para fazer uma estimativa do que seria a pressão média, para a gente perceber ali que ela está em torno de 93, né, 93,3, né, se eu fizer o cálculo exato aí, né, em torno, menos que 100, né, ou seja, menor do que a média aritmética normal, né, só para ilustrar aí, né, sem pensar muito em matemática, né, só para ilustrar que a pressão média ela é mais próxima, né, quando normal, né, ela é mais próxima de valores diastólicos do que de valores sistólicos. Bom, então, o que são essas pressões, né, na verdade, sistólica e diastólica? Né? A gente pode observar aqui, né, eu abreviei aqui pressão arterial sistólica, está sendo ilustrado nessa figura, valor normal de 120 milímetros de mercúrio, e pressão arterial diastólica também está sendo ilustrada nessa figura, né, como sendo ali, então, 80 milímetros de mercúrio, valor aproximado, né, da pressão arterial diastólica. Então, na verdade é isso, né? Com aquela mesma história, né, de força sobre área, né? O que é essa força, né? Então observamos aqui, olha, a artéria aorta quando o ventrículo está em diástole. Observa lá a válvula semilunar aórtica fechada, né? No início da diástole, a pressão interior da artéria aorta em torno de 80 milímetros de mercúrio, né? Então já na fase, né, de diástole, desculpa, eu disse no início, né, no final da diástole, né, antes de começar a fase de contração ventricular, tá? Já a pressão mínima que a artéria pode ter ali, já no final da diástole. Né? No final da diástole, nós temos que existe sangue aqui dentro da artéria, né? As setas indicam, né, a direção do fluxo sanguíneo, mas nós também poderíamos imaginar que esse volume de sangue está fazendo força no sentido oposto, aqui, como se fosse empurrando a parede da artéria. Né? Nós temos que considerar essa força que o sangue faz na parede da artéria, mas especialmente a artéria que está recuperando da sístole, ela tem um tecido elástico, né? Vocês vão lembrar lá da anatomia, né? As grandes artérias, né, os vasos em geral, né, com exceção de capilares, eles possuem 3 camadas, né, a gente chama de túnica íntima ou endotélio, túnica média, que contém tecido muscular liso, e a adventícia, que possui grande quantidade de tecido elástico. E essas grandes artérias, elas têm uma grande quantidade de tecido elástico, a camada adventícia é muito grande, é maior do que de todos os outros lados. Então, quando ela esticou aqui durante a sístole, né, durante a diástole, ela vem retraindo, né? Então, essas forças, né, somadas, né, olha, do sangue na parede do vaso, com a própria artéria, né, comprimindo o sangue, né, isso gera essa força, né, sobre área, na área da artéria. Então, isso gera um valor de 80 milímetros de mercúrio. Agora, para o ventrículo contrai, né, olha, a gente entende melhor a figura de baixo quando a gente pensa dinamicamente na de cima, né, quando o ventrículo contrai, abre a válvula e bombeia sangue, né, olha, essas forças do fluxo sanguíneo agora empurram a parede da artéria, que distende, olha. Então a gente pode falar que a força aqui no interior da artéria aumenta muito, né? Por isso que eu quis representar aqui na setinha, né? E pelo fato da força aumentar muito, a pressão vai até 120 milímetros de mercúrio. Né? Bom, mas a gente pode ver aqui, né, que não só a força aumentou, mas a área também da artéria aumenta, né, porque a artéria distende, né, como nós vimos ali. Existe um tecido elástico, né, que é responsável, e toda a estrutura, né, não só a camada adventícia, mas toda a estrutura do vaso é maleável, né, então o vaso ele distende.
Só que o que eu quis representar aqui, olha, que o aumento de área causado pela distensão do vaso, ele não é suficiente para compensar completamente o aumento de força. Se ele fosse, a pressão ia ficar constante, né? Então ele não é, né? Ou seja, né, o aumento de força é proporcionalmente maior do que o aumento de área, de maneira que a pressão sobe, né? A pressão não permanece em valor de 80, ela vai a valor de 120 milímetros de mercúrio, que é essencial para favorecer o fluxo sanguíneo, né? A gente já está vendo aqui, olha, um conceito importante, né, que é o que? Aqueles vasos que estão, né, posteriormente à artéria, eles vão afinando, então eles vão oferecendo o que a gente chama de resistência ao fluxo, que nós vamos conceituar posteriormente aí. Aqui também fica mais fácil da gente entender, olha, por que que em situações como a arteriosclerose, que nós vimos ali, olha, o enrijecimento do vaso, né, ele não leva uma grande alteração na pressão diastólica, mas ele faz a pressão sistólica subir muito, né? Ele leva um aumento da pressão de pulso por aumento na pressão sistólica, né? A pressão sistólica vai lá no alto porque o vaso está duro, né? Então ele não consegue essa compensação aqui, né? No caso da arteriosclerose seria menor ainda, né? Então nós teríamos que a pressão sistólica ela subiria para valores acima de 120 milímetros de mercúrio. Então aqui nós estamos aproveitando o normal, né, para a gente poder ilustrar o que acontece em algumas situações especiais, apesar de não ser os objetivos centrais da aula. O objetivo central é visualizar os conceitos de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, que são úteis para nos dizer se o indivíduo é normotenso ou hipertenso. Bom, então essa figura nós já vimos, né, para a gente poder avaliar a pressão nos vasos. E uma outra coisa que a gente pode perceber aqui é que o pulso ele é bastante evidente quando os vasos são mais próximos do coração. Quando os vasos estão mais longe do coração, principalmente, né, não só isso, longe do coração no sentido de longe do sentido do fluxo, né? Ou seja, longe da artéria aorta, né? Quanto mais longe da artéria aorta, a gente pode dizer que o fluxo vai só diminuindo, né? As arteríolas, o pulso, né? Desculpa, vai só diminuindo. Nos capilares o pulso é menor ainda, nós podemos perceber pulso no capilar, a figura aqui não está muito boa, né? Mas nas vênulas e veias é como se não existisse pulso mais, né? Até voltar o sangue para o coração, né? A gente tem um fluxo praticamente constante devido à já estabilização, né? E outras conversões de energia que nós também vamos comentar lá nas aulas de hemodinâmica. Nós vamos utilizar muito conceitos de hemodinâmica para fazer essa introdução de pressão arterial, apesar da gente ainda não ter estudado hemodinâmica com detalhes, né? A lei de Poiseuille, os teoremas de Bernoulli, as leis que regem o fluxo. Nós vamos conceituar a resistência vascular de uma maneira bastante breve, mas eu acho bastante interessante que nós façamos essa introdução à pressão arterial agora, porque quando nós formos estudar os mecanismos de controle da pressão arterial e estudarmos os fatores que regem o fluxo hemodinamicamente e os fatores que levam à origem das pressões e das resistências nos vasos, isso se torne mais claro e possa ser aplicado de uma maneira mais prática e fácil de entender biologicamente. Então essa próxima figura, ela está mostrando também, né, uma coisa muito parecida com o que nós falamos sobre a arteriosclerose, olha, só que isso aqui não é patológico, né? Nós chamamos isso aqui de variação com a idade, uma variação fisiológica da pressão. A gente pode perceber que a pressão arterial aumenta com o aumento da pressão média aqui, olha, né? Principalmente a partir de 60 anos, né, nós temos um aumento mais acentuado, e nós podemos observar na figura, apesar de ela ser uma figura semi-quantitativa, ela não tem, né, o objetivo de ser, né, muito quantitativa, ela tem o objetivo de mostrar para a gente que esse aumento de pressão fisiológico, ele também é devido ao processo de enrijecimento vascular, que aqui nem sempre, né, no caso aqui no processo de senescência, né, no envelhecimento
que a gente chama de envelhecimento usual ou normal, né, não sendo envelhecimento patológico, nós temos que existe, né, todos os seres humanos, têm um certo grau de enrijecimento vascular, que não é caracterizado como arteriosclerose, e isso leva a um aumento na pressão sistólica, o que contribui para o aumento da pressão média de maneira geral. No entanto, esses indivíduos não são classificados como hipertensos. Bom, então pressão arterial. Nós vamos ver lá na hemodinâmica, essa é uma parte que eu tirei também lá da hemodinâmica. Ela, na verdade, essa equaçãozinha aí, na verdade, ela diz mais ou menos a mesma coisa que aquela anterior que a gente estava vendo lá, força sobre área. Tá? Só que ela trabalha da seguinte maneira, olha, quando a gente volta lá atrás, né, no força sobre área, nós temos que, a gente pode ver aqui, olha, a resistência vascular. Né? O que é a resistência vascular? É a força contrária ao fluxo que é feita pelos vasos sanguíneos. Imagina que o sangue está num vaso grande e aí ele vai passar por um vaso pequeno. É claro que isso vai ser mais difícil, né? Ele encontra uma resistência, uma força oposta. Né? Então, apesar da gente conceituar a resistência de uma maneira melhor e mais matematicamente visível nas próximas aulas, nós vamos só imaginar isso, né? Que à medida que o vaso vai saindo da artéria aorta, vai ficando cada vez mais difícil dele entrar nos vasinhos menores. Então, aquele ponto lá da artéria aorta, ele vai sentir toda essa resistência, né? Toda essa dificuldade do sangue até chegar em capilar, porque depois de capilar a gente vai ver que a resistência cai. Né? Então, nós consideramos, né, para a distribuição do sangue, né, que sempre existe uma alta resistência, uma resistência a considerar, né? Ou seja, não existe só força a favor do fluxo, né? A força a favor do fluxo é a pressão e a força contrária é a resistência. Né? Então, se a gente tem aqui, né, que a pressão é igual a força sobre área, que força é essa aqui, né? Olha, que força é essa que está indo e voltando aqui, né? É o débito cardíaco, né? O volume de sangue que está aqui no interior da artéria. Né? E agora, em vez de falar em área, nós vamos falar no inverso da área, que é a resistência, né? Ou seja, quanto mais fino o vaso, maior é a resistência. Né? Então, se a gente pode dividir isso pela área, nós podemos multiplicar pela resistência, que é isso que apareceu aqui. Né? Um resumo, né? A chamada lei de Poiseuille, que nós já estamos tentando, né, fazer com que ela seja visualizada lá no vaso sanguíneo. Né? A lei de Poiseuille, na física, né, ela serve para dizer, ela rege, né, vamos dizer assim, o fluxo de fluidos do interior de qualquer tubo cilíndrico. Nós estamos considerando que o sangue é um tubo cilíndrico e eu cortei aí dessa equação alguns fatores que nós podemos ter que são constantes e que agora eles não são tão essenciais para a gente entender o que é pressão arterial. Então nós vamos ficar com isso aqui, né? Olha, força sobre área é a mesma coisa que fluxo vezes resistência. Que fluxo é esse, né? Olha, débito cardíaco, né? Esse fluxo, né, é débito cardíaco. Que resistência que é essa? É a resistência que aquele ponto lá da artéria aorta, né, aquele ponto inicial lá da artéria aorta, ele sente de todos os vasos que estão lá para frente, né, de todas as arteríolas, de todas as artérias menores, arteríolas. Depois a gente vai ver que existem resistências em série, resistências em paralelo, que nós podemos somá-las, que existe uma regrinha para a gente somá-las, mas eu não quero entrar muito nesses detalhes matemáticos agora, especialmente conceituar pressão arterial e entender de uma maneira mais prática que pressão arterial, né, que na verdade, né, a variação de pressão da circulação geral, né, desde a saída, né, essa variação inteira aqui, ó, que a gente está vendo nessa figura, né, desde isso aqui até aqui, né, sem considerar a circulação pulmonar, né, essa variação toda, né, esse delta P aqui, ó, né, ele, né, é igual ao débito cardíaco vezes resistência. Né. Só que esse delta P, né, a circulação geral, ele matematicamente é o que? Olha, é a pressão na artéria aorta menos a pressão lá no átrio direito, no caso ali, né, lá no início, lá no final das veias cavas, né, lá no início do átrio direito. Então é esse aqui, né, olha, menos esse aqui, tá? Então a gente está falando ali, olha,
que essa pressão lá nas veias cava, né, lá no seio da veia cava, vamos dizer assim, né, próximo ao nódulo sinoatrial, essa pressão ela é próxima de zero, né? Eu coloquei igual a zero, né? Para ilustrar que na prática nós a consideramos igual a zero, né? Ou seja, se o ΔP, né, ele é igual à pressão aórtica menos a pressão lá no seio da veia cava, que é a pressão venosa central, e a pressão venosa central é igual a zero, né, nós podemos dizer que esse ΔP é igual, né, à pressão arterial, né? Então a pressão arterial, né, é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular total. Então essa formulazinha é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca mais na vida, porque é ela, né, que vai nos permitir entender como que o nosso organismo ele permite variações de pressão, porque nós estamos falando lá que a pressão arterial é 120/80 em repouso, né? Mas nós já vimos que o fluxo sanguíneo é regulado, né? Que o débito cardíaco pode ser regulado por fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Lembra de volemia, Leighton, Frank, Starling, né? Tudo isso que já foi dito lá naquelas aulas, né, sobre o controle intrínseco e extrínseco, eles valem para quê? Né? Para quando houver necessidade do organismo regular o fluxo. Né? E com isso acontece a alteração na pressão arterial. Né? São vários os fatores que levam a alterações na pressão arterial de maneira fisiológica. Né? A pressão não permanece o dia inteiro naquele valor 120/80. Quando nós realizamos movimentos, a pressão se altera em curto prazo, né? Nós dizemos que ela vai e volta, né? Existem sistemas de controle para poder fazer com que a pressão não saia, né, daqueles valores normais, mas atendendo à necessidade do organismo, ou seja, uma maior necessidade de fluxo ou uma menor necessidade de fluxo, né? Maior atividade ou menor atividade, reações de luta ou fuga, reações de hipervolemia ou situações de desidratação, situações de sonolência, situações de repouso mais intenso, ou seja, o organismo se adapta, né? E essas variações podem ser, como eu disse, em curto prazo, como quando balançamos a cabeça, quando levantamos e sentamos, quando fazemos movimentos com os próprios membros, ou então elas podem ser a longo prazo, né? No caso de alterações da volemia, no caso de hemorragias, desidratações, síndromes hídricas, né, ou hemodinâmicas mais severas. Então nós podemos dizer que a pressão arterial, né, ela não permanece constante. E o nosso organismo, nós vamos lá para aquela primeira aula de fisiologia, feedback positivo e feedback negativo. O nosso organismo quer trazer de volta, né? Se a pressão arterial está acontecendo alguma coisa que está levando ela para cima, né, está fazendo a pressão aumentar, o organismo quer puxar aquilo para baixo, né? Ele tenta desencadear sistemas neurais, endócrinos, locais, sistemas que vão controlar a pressão arterial. E da mesma forma, né, se a pressão começa a cair muito, né, ele começa a perceber que essa pressão está caindo e começa a desencadear mecanismos que vão regular a pressão arterial, trazer a pressão arterial de volta. Normalmente, os sistemas de controle da pressão arterial, que são fisiologicamente importantes, né, na regulação da pressão arterial, eles atuam por mecanismos de feedback negativo. A gente vai ver alguns exemplos, nós até falamos lá do choque hipovolêmico, né, onde o feedback positivo contribui para desestabilizar o sistema. Né? Mas para que, né, a coisa fique estável, né, para que a homeostase da pressão seja recuperada, caso ela tenha sido quebrada para cima ou para baixo, nós vamos perceber que existe uma influência, né, do sistema nervoso, do sistema endócrino, de agentes vasoativos e cardioativos, mas a ideia é essa, todos eles, independente de qualquer coisa, eles vão ter que regular o débito cardíaco ou o tônus vascular, né, ou o grau de dilatação ou relaxamento do vaso, né, porque aqui nós já podemos introduzir, né, olha, vasodilatação ou vasodistensão leva a diminuição na resistência e vasoconstrição, né, leva ao aumento da resistência vascular. Né? Então, fatores vasculares, né, e fatores cardíacos. Olha, a pressão arterial, né, ela depende do funcionamento do coração e do tônus vascular. Né? E nós vamos lembrar naquela aula também de controle intrínseco e extrínseco, que nós já conceituamos débito cardíaco. Olha, débito cardíaco
é volume sistólico vezes frequência cardíaca, né? Então é o que? É força vezes frequência, né? Olha, são tropismos cardíacos, né? São fatores que levam a alteração na força e na frequência cardíaca, são fatores que alteram o débito cardíaco. De maneira que todos os fatores que vão controlar fisiologicamente a pressão arterial, ou mesmo os fatores que estão alterando a pressão arterial de forma patológica, ou mesmo fármacos antihipertensivos, né, eles têm que atuar sobre o débito cardíaco e sobre a resistência vascular, volume sistólico e frequência cardíaca. Não necessariamente atuando sobre o coração e sobre os vasos. Muitas vezes o efeito é renal, né? O efeito renal contribui para a alteração na volemia, contribui para o controle não só osmótico, mas do volume de água e sal, né? De água e eletrólitos no organismo, o que nós vamos ver que influencia de maneira muito importante a pressão arterial. Então é por isso que nós vamos ficar com esse conceito, né, de que pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular total. Ou então nós vamos destrinchar a fórmula assim, né? Olha, pressão arterial é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico vezes resistência vascular total, para a gente poder falar dos mecanismos de controle, né? Para a gente poder perceber que se a pressão diminuiu, o organismo vai fazer alguma coisa para aumentar a frequência, para aumentar o volume sistólico, ou para causar vasoconstrição, ou duas dessas coisas, ou três dessas coisas, né, para que a pressão não continue caindo, né, para que a pressão aumente e volte a estabilizar e volte ao normal. E a mesma coisa, né, se a pressão subiu muito, né, se ela subiu, está saindo de valores normais, está quebrando a homeostase, o organismo consegue perceber e consegue regular isso através de vários sistemas neurais, endócrinos e locais, mas sempre no sentido, e renais, né, a gente pode dizer, né, mas sempre no sentido de diminuir ou um ou outro desses três parâmetros, né? Ou propriedades do coração em geral, né? Frequência e volume sistólico, ou propriedades dos vasos sanguíneos, que nós chamamos de resistência vascular. Apesar dos conceitos de resistência vascular, nós vamos estudar com maiores detalhes ainda nas próximas aulas, né? Então, os mecanismos de controle da pressão arterial serão estudados posteriormente. Mas antes da gente estudar os mecanismos de controle da pressão arterial, nós vamos voltar depois então nesses conceitos aqui, né? Nós vamos tentar falar um pouco da importância de estudar a pressão arterial. Nós vimos lá que todos os vasos possuem pressão. Então por que nós estudamos pressão arterial? Porque nós chegamos lá no consultório do médico, né, fazendo a aferição da pressão arterial, nós como médicos, ou como, né, clínicos, ou como farmacêuticos em geral, né, enfermeiros, como profissionais de saúde em geral, né, fazemos a aferição da pressão arterial, e é uma coisa corriqueira, né, e muitas vezes o indivíduo nem foi consultar por causa disso, na maioria das vezes, né, e você faz a aferição da pressão arterial, né, especialmente por causa de uma síndrome que é muito comum e que na maioria das vezes não manifesta sintomas, que é a hipertensão arterial, né? Então o nosso objetivo, né, em estudarmos, em darmos tanta atenção à hipertensão arterial, é que valores alterados de pressão arterial para cima, né, eles são indicativos de hipertensão arterial, e a hipertensão arterial é uma condição clínica que pode complicar a saúde do indivíduo, não só no sentido cardiovascular, mas em aspectos, muitas vezes, até emocionais e de saúde geral, né, de condição geral de saúde, né, em relação especialmente, né, às adaptações que o organismo sofre, cardiovascular e neuralmente. Então nós vamos fazer um apanhado, né, um breve apanhado sobre hipertensão arterial. Então a hipertensão arterial, que é caracterizada pelo aumento da pressão nos vasos em geral, mas especialmente na artéria aorta, né? Claro que isso vai se refletir na circulação em geral, ela é uma condição clínica que é preocupante, especialmente devido a dois fatores: a sua alta prevalência e incidência na população em geral, e aos fatores que estão associados aos prejuízos causados pela hipertensão arterial em geral em si, mas também pelo seu difícil diagnóstico inicial,
né, geralmente, na maioria das vezes, né, nós podemos dizer que a hipertensão arterial, ela é uma síndrome que ela é assintomática e que a maioria dos indivíduos percebe que tem hipertensão arterial quando faz uma aferição de pressão arterial em uma consulta médica ou então num posto de saúde por causa de uma coisa qualquer e aí descobre que teve hipertensão arterial. Com algumas exceções, o indivíduo pode apresentar sintomas, né? Então não queria entrar muito nesses detalhes, tá? Então eu queria ilustrar especialmente nessa figura, né, que a gente perceba que existem causas conhecidas para hipertensão arterial, mas que essas causas conhecidas são pouco, quer dizer, são muitas, né, mas elas são responsáveis por poucos casos, né, de hipertensão arterial. Quando nós conhecemos a causa, normalmente nós podemos tratar a causa e, na maioria das vezes, com sucesso em reduzir os níveis pressóricos do indivíduo. Tá? Mas, na maioria das vezes, nós não conhecemos a causa. E esse termo, apesar de eu não gostar muito, essencial, né, é um termo que é utilizado para ilustrar o que seria a hipertensão arterial de origem idiopática, de origem idiotípica, de origem desconhecida. Ou seja, o indivíduo tem hipertensão arterial, mas não sabe por quê. Você já tentou avaliar todas as causas conhecidas e não é nenhuma delas. Né? Então, nesse caso, o indivíduo, né, ele vai ser indicado a fazer uma terapia antihipertensiva não farmacológica, uma terapia farmacológica, as duas terapias associadas, né, normalmente dietas, exercícios físicos bem direcionados, restrição na ingesta de sal, né, isso varia, né, de acordo com indivíduos e o uso de medicamentos antihipertensivos também, que o pessoal da clínica e da farmacologia vai tratar com detalhes, né, existem inúmeras opções terapêuticas para o tratamento da hipertensão arterial. Então, o que se preconiza é que o indivíduo não permaneça hipertenso, né? Assim que for detectado que ele tem hipertensão arterial, que ele seja tratado, né? E que ele seja tratado e acompanhado de maneira individual, né? Existem tratamentos e tratamentos, né? Existem níveis pressóricos e níveis pressóricos, né? Indivíduos e indivíduos, né? Os tratamentos variam muito de um indivíduo para o outro e também não é o objetivo da nossa aula. É o objetivo de dizer que o indivíduo não pode ficar hipertenso de jeito nenhum, né? Permanecer hipertenso é fator de risco para várias doenças, especialmente para a insuficiência cardíaca, especialmente para aquela hipertrofia cardíaca maligna do hipertenso. Né? A gente vai ver que quando o coração, né, está numa condição de hipertensão arterial, ele vai ter que fazer uma grande quantidade de força para abrir a artéria, a válvula aórtica. Né? Então, ele vai, ao longo do tempo, né, ao longo dos meses, dos anos em que essa hipertensão não é tratada, ele pode desenvolver uma condição severa que é chamada de cardiopatia do hipertenso, né, ou hipertrofia cardíaca maligna. Eu espero então que vocês estudem melhor isso, né, nas partes de patologia, né, na parte da clínica, tratamento, lá na parte de farmacologia, no tratamento farmacológico. Tá? Então aqui nós podemos ilustrar causas de hipertensão arterial. Olha. Hipertensão renal. A hipertensão renal é uma das mais comuns, né, no caso de hipertensão de origem conhecida, né, que a gente tem ali 5% dos casos, né, representando esse total aqui, né, hipertensão renal, né, quando o indivíduo tem diminuição da formação de urina, diminuição da filtração glomerular em geral. Né, diminuição da função renal, ela leva à hipervolemia, né, ela leva à dificuldade em excretar sal e água, o que leva a um aumento de pressão arterial bastante significativo, né? Então, isso é uma das causas, né, de pressão, de hipertensão arterial. Né? Os mecanismos, eles não são muito conhecidos, mas parece que existe uma grande influência, pelo menos no início, né, dessa síndrome, né, da hipertensão renal, dos mecanismos intrínsecos de Frank-Starling, né? Ou seja, quando a volemia aumenta, o débito cardíaco aumenta para acompanhar a volemia, isso leva a uma condição de hipertensão arterial sistêmica, mas como eu disse, não é muito bem entendido, né, porque esses mecanismos de Frank-Starling, normalmente, depois de algum tempo, eles tendem a se estabilizar, e isso não acontece no caso do indivíduo que tem hipertensão renal. No caso de hipertensão hormonal, existem 3 tipos principais: o feocromocitoma, que é um tumor de medula da suprarrenal,
que leva à produção de um excesso de adrenalina. Adrenalina nós vimos que ela é capaz de causar aumento dos tropismos cardíacos, né, tal qual a noradrenalina, liga os mesmos receptores do coração. E agora nós vamos introduzir essas aminas, né, o sistema nervoso simpático, além de controlar o funcionamento do coração, como nós vimos lá controlando, né, o tônus, né, do coração, né, se a frequência cardíaca e a força principalmente, né, ele também controla o tônus vascular, né, as aminas, né, vasoativas, principalmente a noradrenalina simpática e a adrenalina, desse caso aí, né, um hormônio da suprarrenal, elas atuam nos pequenos vasos, principalmente nas arteríolas, e levam a vasoconstrição mediada pela sua interação via receptores alfa-1 adrenérgicos. Então isso aumenta a resistência vascular, o que leva à hipertensão arterial, junto com as suas ações sobre o coração, né? Então, se você consegue ali, né, tratar essa doença, você normalmente trata a hipertensão arterial. Nós vamos ver posteriormente nas aulas de tireoide, que apesar da vasodilatação observada em indivíduos com hipertireoidismo, o efeito desses hormônios diretamente sobre o coração pode causar um aumento significativo no fluxo, no débito cardíaco e levar à hipertensão arterial. A aldosterona pelo mesmo mecanismo. A aldosterona é um hormônio que poupa sal e água, né? Ela causa reabsorção de sódio e água nos tubos renais. Então, com isso, ela leva a um estado de hiperidratação. E a hipertensão neurogênica, né? A hipertensão que leva à ansiedade, né? A ansiedade, né, ela pode ser causa de hipertensão, o indivíduo estar sob estímulo persistente, sob estresse persistente, né, aquele estímulo que deixa especialmente o sistema de alerta, o sistema nervoso simpático, o tônus simpático desviado para cima. Então, são as causas conhecidas, mas como nós temos aí, 95% dos casos é de origem desconhecida. Então, por isso se torna tão importante, né, a avaliação clínica e a aferição da pressão arterial. A aferição da pressão arterial normalmente é tratado na parte de clínica, né, ou nas disciplinas mais profissionalizantes dos cursos aí em geral. Nós temos uma aula prática de aferição da pressão arterial, que a gente fazia essas aulas, né, especialmente de caráter ilustrativo, para a gente poder aprender a maneira correta de aferição da pressão arterial. Nós vamos tentar fazer uma atividade prática em relação a isso, então por isso que eu não estou chamando muita atenção aqui para isso nessa aula teórica. Como eu disse lá, entre os fatores complicantes, né, para a hipertensão arterial é a sua alta prevalência, né? Então aqui uma distribuição em termos gerais, 37% da população brasileira, né, em dados de 2015 mostram aí, né, e isso mostra que os homens também, né, eles são mais, né, significativamente percentual maior do que mulheres aí. Então 37% é a população geral, né, e da população geral 42% são homens e 34% são mulheres. Prevalência da hipertensão por faixa etária, né? Nós podemos observar que não é tão baixo assim em crianças e adolescentes, e em adultos mais ainda, né? Um percentual até bastante elevado. Em idosos pode atingir até 65%, né, de indivíduos acima de 65 anos. Tá? No Brasil hoje nós já temos mais de 30 milhões de hipertensos. Então, o que seria, né, valores normais de pressão arterial? Esses foram os últimos guidelines da Associação Americana de Hipertensão. Tá? Então, normalmente, os nossos guidelines eles são também baseados na Associação Americana, e está tudo aí nas referências, tem esses artigos que posso passar para vocês no final aí, né? Mas são o que a gente tem atualmente aí, né? Nós estamos seguindo, tá? Então, seria normal, né? Menor que 120 por 80. E aqui está uma questão muito importante também, menor que 120 por 80? Menor que 120 por 80? Né? Então minha pressão pode ser 100 por 70? Pode.
desde que você não tenha sintomas de hipotensão. O que são sintomas de hipotensão? Você não fica tendo quedas, né, sonolência, indisposição, né, o dia todo ali, né? Então, a pressão, a gente diz que, pressão arterial, né, a gente diz que o ideal é que ela seja mais baixa possível, né? Claro que valores muito extremos, né, abaixo de 120/80, eles também não vão permitir a ausência de sintomas, né? O indivíduo vai apresentar sintomas. Então, nós utilizamos, né, muito os valores para pensar muito mais em hipertensão do que em hipotensão, né? Porque como a hipertensão é assintomática, né, na maioria das vezes, nós damos atenção para os valores. Então, nós fizemos aqui, olha, que até 130 de sistólica com menor que 80 por diastólica é elevada, mas ainda está dentro dos valores normais, né? Então aqui o indivíduo já está entrando em estado de alerta, né? Procurar ali mexer na alimentação, procurar avaliar qualquer fator de risco que o esteja tornando hipertenso. É importante dizer também que a hipertensão, ela possui fatores hereditários extremamente importantes associados, e condições como obesidade, diabetes mellitus, são comorbidades que estão frequentemente associadas à hipertensão arterial. É muito difícil a gente até dizer quem é causa, né, ou consequência da hipertensão. Até mesmo no caso lá da ansiedade, né, do desvio do tônus simpático para cima, se o indivíduo é hipertenso não tratado durante muito tempo, ele desenvolve hipertrofia cardíaca maligna e isso aumenta o tônus simpático desse indivíduo, o deixa com frequência cardíaca mais alta, né? Então é muito difícil definir causa e conceito e sim, causa e consequência, e sim uma inter-relação entre a hipertensão, entre a obesidade, sedentarismo, né, entre as chamadas práticas não ideais, né, de vida, né, o indivíduo ter uma alimentação desregulada, não ter boas condições de sono em geral, né, e principalmente o estresse. Tá? Então nós podemos perceber ali, né, que hipertensão atualmente são tidos como os dois estágios. A hipertensão estágio 1, que é uma hipertensão onde o indivíduo ele não atinge ainda 140, né, seria até o 139, né, por 90 de diastólica, né, sistólica por diastólica, e a partir daí já é classificado como hipertensão estágio 2. Antigamente isso era muito estratificado, tinha a normal, depois a normal alta, depois a estágio 1, estágio 2, estágio 3, e isso acabava gerando uma confusão muito grande, especialmente no tratamento, né? Então, independente dos estágios, né, seja elevada, seja estágio 1, estágio 2, a terapia da hipertensão ou do aumento de pressão, né, no caso da elevada, ela deve ser individualizada, né? O indivíduo ele deve ter uma atenção toda especial para ele e não simplesmente ficar seguindo protocolos terapêuticos, tá? Porque muitas vezes, mesmo em estágios altos, né, em estágios graves, a hipertensão pode ser tratada talvez com um único medicamento, e muitas vezes em estágios moderados requer mais de um medicamento, requer uma intervenção maior aí. Então é necessário que seja bastante individualizado, que o indivíduo seja acompanhado. Da mesma forma, o diagnóstico, né, de hipertensão arterial, ele não é estabelecido com uma única aferição, né? Requer aferições intervaladas, é até difícil dizer quantas, né? Mas algumas aferições que mostrem, né, que respeitando o período de repouso, né, talvez num dia, né, possa estar mais alta, mas isso não caracteriza hipertensão. Então nós temos aí valores que são referências, e que são seguidos na maioria dos países do mundo. Ou então, qual é o problema do indivíduo ficar hipertenso? Nós dissemos lá, né, hipertrofia cardíaca maligna, né? Então, é um dos problemas, né? Olha, são pacientes que vão desenvolver uma condição de cardiopatia, né? Então, esses pacientes vão, né, entrar aí, né, nas estatísticas de morbidade, né, vão se tornar pacientes que requerem mais atenção dos sistemas de saúde, são pacientes que vão requerer mais atenção em termos de medicamentos, né, em termos de cuidados médicos em geral. Então, uma coisa que, né, a gente tem que ter muita atenção para, ao se estabelecer diagnóstico de hipertensão,
não permitir que o indivíduo continue hipertenso, tratar a hipertensão arterial de alguma forma, né? O que não pode é permanecer hipertenso, né? Porque a hipertensão arterial ela está associada a 69% dos pacientes com o primeiro episódio de infarto agudo do miocárdio. 70%, 77% dos pacientes com acidente vascular encefálico, 75% dos pacientes com insuficiência cardíaca, 60% dos pacientes com doença arterial periférica, e a hipertensão arterial é responsável por 45% das mortes cardíacas e por 51% das mortes decorrentes de acidente vascular encefálico. Ou seja, né, desse percentual, né, de mortes, esses indivíduos todos eram hipertensos. Né? Ou seja, 45% dos pacientes que morreram, né, de doenças cardíacas tinham hipertensão arterial e 51% dos pacientes que morreram decorrente de doenças, né, acidentes vasculares encefálicos, eles vieram a óbito, né, e eles apresentavam também hipertensão arterial. Essa é a ideia, né? Então, nós vamos começar a estudar nas próximas aulas os mecanismos de controle da pressão arterial, mas nós vamos tentar focar nos mecanismos de controle fisiológico, né? Naquela variação de pressão que ainda não atingiu estados de hipertensão, porque nesses estados, os mecanismos de controle, nós vamos começar a enxergar que é aí que eles estão falhando, né? Muitas vezes os mecanismos de controle não estão dando conta de compensar o aumento de pressão que está sendo provocado por algum fator que nós não conseguimos dizer qual é, né? Então esses fatores podem ser múltiplos, né? Desde aqueles tipos de alterações renais que podem ser imperceptíveis, hormônios vasoativos que atuam sobre o coração ou sobre os vasos, né? Então diversas substâncias aí podem contribuir para o surgimento da hipertensão arterial, da mesma forma que diversas substâncias, diversos fatores, né, neurais, renais e endócrinos, são responsáveis pela manutenção da pressão arterial normal. E diversos fatores neurais, renais e endócrinos vão entrar em ação para controlar a pressão arterial caso ela se altere para baixo ou para cima, dentro de limites fisiológicos. A gente diz que esses fatores também podem, né, estar atuando, né, nos limites patológicos ou nos limites que a gente chama de hipertensão arterial, mas que eles não estão dando conta de atender ao recado aí, né, de regular a pressão arterial como deveria. Então, nós vamos finalizar essa aula de pressão arterial, hipertensão arterial. Nós temos aí várias referências de livro-texto. O principal que eu usei, na verdade eu utilizei os dois de maneira igual, tá? O Guyton e o Cury Procópio, né? Mas pode ler em um só ou um só em outro, tá? Então são opções. Além desses livros, a gente pode também ler o livro da Margarida, o livro do Berne, que estão no plano de ensino da fisiologia, né, nos nossos planos de ensino geral. Né? E essa aula de hipertensão arterial, né, eu também utilizei algumas diretrizes aí, alguns artigos científicos que serão também, poderão ser também, né, encaminhados junto com os textos da aula. Esse é o Grade de Fisiologia e eu sou o professor Dante Spettini. Muito obrigado.